Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. A gente falar um pouco sobre a visão do Ayurveda, falar um pouco sobre a visão, digamos assim, convencional da gente e falar um pouco sobre o que vocês esperam que a gente fale hoje. Porque é sempre bom falar um pouco sobre o que as pessoas esperam, mas também é sempre bom falar um pouco sobre o que as pessoas não esperam e que elas não sabem, que é muito bom que elas saibam, certo? Então, os meus vídeos lá no canal do YouTube, quem quiser acessar é youtube.com/Thiago Namastê, né? Thiago sem H, com mais de 1000 vídeos Namastê, para o pessoal se divertir. Quem quiser assinar o canal também, eu procuro fazer o upload de um vídeo por dia, sempre que dá. Porque antigamente eu fazia o upload de 10 vídeos num dia, a galera meio que surtava. Hoje eu tenho um pouco mais de compaixão pelo YouTube das pessoas. Bom, então, eu sou Thiago Namastê, educador e terapeuta Ayurveda. E o mais importante da conversa de hoje é que tá tudo bem. Você está vivo, tá tudo bem. Eu vou falar isso algumas vezes, porque no meio da palestra o pessoal vai falar: ai, socorro, não sei o que e tal. E eu vou lembrar assim: não, tá tudo bem, calma, tá tudo tranquilo. E eventualmente para as pessoas que quiserem fazer acompanhamento terapêutico comigo por Skype ou qualquer coisa que seja, também vou disponibilizar meu e-mail, fiquem tranquilos, tá? Lembra que tá todo mundo bem em termos e tá todo mundo vivo, certo? Bom, muito importante. Então, vou começar a situar a nossa questão, certo? No Ayurveda, o tema clássico do que a gente vai falar se chama Viruddha, com 2 Ds, V-I-R-U-D-D-H-A. Viruddha, ele é um tema que é estudado dentro do lugar de envenenamento. É um pouco chocante de dizer isso, mas eu separei alguns livros aqui para mostrar para o pessoal que está querendo estudar mais de Ayurveda. Esse é um livro muito bom, é Principles of Ayurveda, Ashtanga Hridaya, Vagbhata. É um dos 3 livros canônicos do Ayurveda. Essa edição é uma edição desse autor T. Shri Kumar. O Shri é com 2 S, tá? É uma edição que é lá do Kerala, uma edição recente, e talvez uma das edições mais assim mastigadas para o pessoal que quer estudar um Ayurveda um pouco mais avançado e mais aprofundado. Para quem quer comprar um livro fácil no Google e que a princípio dá para comprar na Amazon, tem esse daqui, The Legacy of Vagbhata, que é o mesmo autor do, digamos assim, do livro anterior, o Hridaya. E esses comentários desse cara aqui, o Valiatam, ele é um livro um pouco mais fácil de ler do que aquele primeiro que eu mostrei. Aquele outro é mais para a galera que está muito aprofundada no Ayurveda. Ou pelo menos muito aprofundada no Ayurveda em termos ocidentais. Esse livro daqui também é um livro interessante, Ayurvedic Nutrition, de um cara que é famoso, o Atreya Smith. Ele tem um livro em português traduzido, que é Ayurveda para a Mulher, Ayurveda da Mulher, um livro muito bom em português. E separei também 2 livros que me pareceram ser pertinentes nesse tema. Esse é um livro muito bonito, o Ayurvedic Healing Cuisine, de uma das, assim, de um dos autores que eu mais gosto de Ayurveda, que é o Harish Johari. Ele escreve com profundidade e de uma maneira muito simples, muito bonito, essa é a palavra boa para ele. E um livro que foi publicado recentemente em português, o Nutrição Ayurveda, do Dr. Carlos Guimarães, que é de um cara que estudou lá na Argentina também. Livro muito legal, assim, com uma primeira leitura de nutrição dentro do mundo Ayurveda em português. Nutrição Ayurvédica, Dr. Carlos Guimarães. Muito bonito o livro, meio carinho, mas é porque ele é muito bem produzido, assim. Então, é um ótimo investimento. Bom, esse primeiro papo aí eu acho que é sempre relevante mostrar um pouco de literatura, porque é difícil achar essas referências. Então, era o tempo do pessoal chegar na sala, etc. e tal. Bom, então como eu estava falando antes,
O conceito do Ayurveda, quando a gente vai estudar essa noção de incompatibilidades, está dentro de um setor que era assim: como a gente faz para a comida do rei não ficar envenenada? Como a gente faz para armazenar a comida? Como a gente faz para não ter um processo tóxico com a comida dentro da gente? Então o conceito de incompatibilidade precisa ser entendido dentro dessa perspectiva de evitar a intoxicação. Só que a gente aqui não está falando de uma intoxicação que foi colocada na comida, a gente está falando de uma intoxicação que a comida fez dentro da gente pela falta de digestão apropriada. Então, nesse primeiro momento, para a gente falar dessa noção de intoxicação metabólica, a gente tem que desenhar, pelo menos em linhas gerais, a ideia do Ayurveda de processo metabólico, ok? Então, basicamente, o Ruge, quando ele está dando aula sobre essa parte, ele sempre faz esse esquema. No Ayurveda, um aspecto importante da nutrição é a ingestão. Tudo que a gente ingere através dos nossos sentidos, por exemplo, dentro do Ayurveda você está comendo essa palestra agora, sua mente está ingerindo ela. E para que isso se torne algo potencialmente absorvível pelo teu sistema, precisa passar por uma segunda etapa, que é uma etapa de digestão. Então, na primeira fase a gente está ingerindo, na segunda fase a gente está transformando aquilo que não é você, em potencialmente você. Essa frase sublinha aí, por favor. Potencialmente você. Porque depois da digestão, a gente tem um aspecto importante que é a assimilação. Então, quando o nosso sistema digere e passa pelo tubo digestivo, sai do intestino delgado, uma parte vai para o fígado, uma parte vai para o intestino grosso, todo esse processo de assimilação, ele depende muito de capacidade metabólica aí também. E durante esse processo, o Ayurveda entende que existe a produção de resíduos metabólicos que vão ser gerados desse primeiro processo digestivo. Então eu vou botar aqui um E de excreção, e do processo digestivo após a assimilação, que no nível celular a gente também ingere, digere, assimila e excreta. Em inglês a gente tem termos específicos para assinalar o que é excreção no nível celular e o que é excreção no nível macro. Bom, então esse é o conceito, assim, uma grande pincelada da ideia de metabolismo no Ayurveda. Por que a gente está escrevendo isso? Porque a ideia do Ayurveda é que quando isso tudo funciona bem, a gente forma um conceito muito importante para o Ayurveda, assim, a joia da coroa do Ayurveda, que é Ojas. Ojas é o Ayurveda que deu super certo, é a capacidade de nutrir profundamente os tecidos, a capacidade de se sentir feliz e também de ter uma boa resposta imunológica. Então, um tema que a gente eventualmente pode até conversar sobre essa questão da perspectiva do sistema imunológico no Ayurveda. Por que é mais importante a gente ter uma boa digestão do que só ficar tomando vacina? Mas esse é um outro tema. Então, quando tudo funciona bem, a gente tem Ojas no Ayurveda, e Ojas é vitalidade, longevidade, tudo de bom, felicidade. Quando tudo funciona mal, a gente cria toxina metabólica. E a toxina metabólica no Ayurveda a gente chama de Ama. Ama é aquele material, anota aí para o pessoal que está estudando, é aquele material que foi parcamente digerido, ou absorvido, ou excretado, que está envenenando o nosso funcionamento fisiológico, tá? Então, essa palavra envenenando, ela aparece aí. Então, o conceito de viruda, que a gente vai estudar hoje, é um conceito que está relacionado a essa má performance metabólica. E o objetivo do Ayurveda é garantir uma boa performance metabólica para que a gente tenha uma vida longa e plena, através de muito Ojas, e evitar que a gente gere Ama, que é uma coisa que a gente vai ver que o conceito de viruda, de incompatibilidades, ele não está só relacionado à questão de não misturar leite com fruta ácida, de comer peixe com queijo, de comer melão com não sei o que é como esse tema aparece superficialmente nos, digamos assim, Ayurveda de revista. Aqui a gente vai se aprofundar no Ayurveda um pouco mais denso, preciso e extremamente interessante. Bom,
Então respira, lembra que está tudo bem. E a ideia do Ayurveda é que quando a gente tem esse processo de intoxicação metabólica, a gente pode limpar ele, tá? Que é a ideia de panchakarma, que é a ideia de processo de desintoxicação do Ayurveda. Então só porque você se envenenou metabolicamente, não quer dizer que você está fadado a ter uma vida para todo sempre desagradável. Bom, então esse é um primeiro round de explicação teórica. O que no Ayurveda a gente precisa saber prioritariamente? Ingestão, digestão, assimilação, excreção. Todos esses processos precisam ser feitos de uma maneira adequada. E quem é que faz isso no Ayurveda é o conceito de Agni, o conceito de potência, capacidade, ação, performance metabólica. Isso no nosso mundo ocidental está muito relacionado à ideia de enzimas e sucos gástricos digestivos e também metabolismo no nível celular. Transformar tudo aquilo que não é você ainda em potencialmente você. Bom, então respira e vamos dar um passo adiante. O que é a definição clássica que está nesse livrinho aqui do Ashtanga Hridaya? A ideia do Ayurveda é o seguinte: quando você vai fazer uma desintoxicação, tipo assim, ó, pegar um exemplo. Suponha que tua casa está muito emporcalhada. Se você chega ali e limpa até a metade, o resultado é bem pior do que se você tivesse deixado parado. Tá? A ideia do Ayurveda é que quando a gente entra no processo de desintoxicação, quando a gente entra no processo de limpeza, começou, vai até o final. Não para no meio. Porque parar no meio, você tira a sujeira do lugar onde ele estava parado. Por exemplo, como é que é aqueles lugares que acumulam muita poeira, assim, muito livro, etc. e tal. Se você só tira, bate os livros para um lado e para o outro e não limpa aquela poeira, a poeira vai mexer no ambiente, vai dar mais irritação nas mucosas e você não ajudou nada, só piorou. Tá? Então, o conceito de viruda, que é esse conceito que é traduzido normalmente como incompatibilidade, ele é definido classicamente como 2 pontos. Qualquer processo digestivo, principalmente as comidas que a gente come, que iniciam um processo digestivo, que movimentam Vata Pitta e Kapha e que fazem com que eles se desalojem dos sítios naturais deles e perturbem o funcionamento fisiológico e parem aí, como aquela faxina que parou no meio do caminho, implica em que a nossa estrutura fisiológica vai ficar mais danificada. Tá? Eu sei que não deu para entender. Então eu vou refazer isso com calma, porque isso para uma pessoa que já está estudando Ayurveda fala, nossa, que maneiro, que definição interessante. Mas para quem não está estudando Ayurveda, aquele Vata Pitta e Kapha a princípio nem sabe quem é. Então a ideia é mais ou menos o seguinte, um segundo round teórico que é importante para a gente entender por maior esse conceito de incompatibilidade no Ayurveda. No primeiro momento, no processo digestivo, no Ayurveda, a gente aumenta a Kapha. O que significa em termos práticos? A gente aumenta a quantidade de líquido no nosso processo digestivo, muco. A gente homogeneiza o alimento que está entrando dentro da gente. Quando esse bolo alimentar ele está sendo processado principalmente no intestino delgado, a primeira fase, Kapha, é no estômago prioritariamente. A segunda fase é a fase onde a gente não está mais, digamos assim, homogeneizando a comida, a gente está começando a quebrar as moléculas, transformar a proteína em aminoácido, diminuir, quebrar, emulsionar as gorduras, fazer todos os processos de transformação das cadeias químicas, certo? Isso acontece principalmente no que o Ayurveda chama de Jataragni, que pra gente é basicamente o duodeno. Essa é a fase Pitta da digestão. E a terceira fase, que acontece principalmente no intestino grosso e adiante, é uma fase que envolve ressecar o sistema e absorver o que precisa ser absorvido, excretar o que precisa ser excretado, que é a fase Vata. Então, na primeira fase, na primeira round de explicação, eu falei só em português, agora eu estou começando a falar um pouco em sânscrito. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!